Eu nem planejava falar sobre isso hoje. Não estava mesmo, mas esse assunto estava me martelando porque eu vi algumas injustiças, algumas inverdades e algumas comparações bem esdrúxulas com um produto que eu particularmente gosto bastante e que eu posso falar sobre a minha experiência com tal produto. Eu vejo por aí, até nos comentários aqui do canal, uma certa polêmica sendo gerada em volta dos chamados carbonos líquidos. Cara, eu sou um aquarista muito do velho. Eu tô no aquarismo há muitos anos. Isso não quer dizer que me torna um especialista. Não me considero. Conheço bastante coisa de vivência, por estar há muitos anos mesmo no aquarismo. E por um acaso, esses muitos anos de vivência com o aquarismo me proporcionou muitas experiências com muitos produtos do aquarismo. Alguns desses produtos criei muito gosto e virei o tipo de usuário de certos produtos que indica muito fortemente certos produtos. E aí eu vejo rolar uma polêmica em volta de um desses produtos que eu gosto bastante. E esse produto sendo comparado com outros produtos do mercado que talvez não tenham a mesma procedência e qualidade. Desses outros produtos do mercado, eu não posso falar muita coisa. Nunca usei e, para falar bem a real, não tenho muito interesse em usar. Não por preconceito nem nada. É só pelo fato de eu ter aquela velha crença de velho de que em time que está ganhando não se mexe. Apenas por isso. O carbono líquido que eu conheço, que eu sempre utilizei e sempre me fez muito bem para os meus aquários. Hoje eu não tenho nenhum aquário realmente plantado, aquapaisagismo mesmo, mas quando eu tinha alguns aquários plantados, o produto que me atendia muito bem nesse sentido de suplementação de carbono, entenda bem, suplementação de carbono, guarda isso na mente. O produto que sempre me atendeu muito bem, por sinal, foi o Sikane Flourish Excel, que sempre foi um produto sensacional para o meu uso. Sempre me atendeu muito bem e sempre fiquei muito satisfeito com ele. E sempre utilizei em relação à suplementação de carbono. O que está em alta hoje em dia, que eu vejo muita gente falando, é a utilização do carbono líquido como um potente algicida. E eu vejo mais por aí, eu vejo gente negando a sua utilização como suplemento de carbono e dando como função principal a questão algicida. E isso me assusta bastante, porque de fato mesmo, esse produto não foi desenvolvido como um algicida. As características algicidas desse produto são um efeito colateral. Um efeito colateral muito legal, mas não deixa de ser um efeito colateral. Ele não foi desenvolvido com essa finalidade. E isso eu estou falando pelo menos sobre o Sikane Flourish Excel. Ele foi desenvolvido sim como um suplemento de carbono. E a gente vai desenrolar essa ideia aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final para a gente tentar compreender algumas questões e tentar desmistificar algumas falácias que rodeiam este maravilhoso produto, na minha opinião. Então fica comigo até o final e vamos desenrolar essa parada aí. Fala, povo! Rick Gama aqui. Cara, que confusão da porra! Tem o time a favor, tem o time contra, tem o time intermediário, meio de campo. Cara, o que tá acontecendo? E isso não é só aqui no Brasil. Essa polêmica em volta dos carbonos líquidos tá rolando pelo mundo todo. Isso porque a maioria se não todos, ainda não sabemos, vamos desenrolar essa ideia no decorrer do vídeo. A maioria, se não todos os produtos denominados como carbono líquido popularmente, tem em sua composição, supostamente, um componente perigoso chamado glutaraldeído, que é um componente utilizado para a desinfecção de material hospitalar. Não vou entrar nesses detalhes, se você quiser você pode dar uma pesquisada sobre, mas falando muito por cima sobre glutaraldeído, ele é um pentano
que tem na sua composição molecular hidrogênio, oxigênio e carbono. Nas devidas proporções, eu não sou lá nenhum químico, eles têm uma ação desinfetante que mata vários vírus, bactérias e outros micro-organismos. E eu estou falando de glutaraldeído, não estou falando ainda do nosso produto foco, ok? Vocês vão entender por que eu estou falando de glutaraldeído agora. Mas existe uma discussão em volta desse tal de glutaraldeído, que de fato é um produto perigoso de uso restrito para a utilização em desinfecção de equipamentos hospitalares, ok? Beleza. E muito se tem essa discussão porque aparentemente este produto é cancerígeno e gera outros problemas de saúde se inalado ou em contato direto com pele, olhos, mucosas e afins. Toda aquela recomendação que qualquer produto perigoso contém, ok? Então, realmente, de fato, o glutaraldeído é um produto que se tem que ter uma certa atenção. Falando de Siquem Flourish Excel, eu vou dividir o nosso desenrolar aqui desse problema em algumas fases. Primeiro, eu vou falar sobre a minha utilização e a minha vivência com esse produto. Em segundo lugar, vamos falar sobre o que a própria Siquem tem a dizer sobre esse produto. E, em terceiro lugar, vamos dar uma olhada no que tem sido falado sobre esse produto. E depois chegaremos a alguma conclusão. Falando sobre a minha experiência com Flourish Excel. Lembrando que Flourish Excel foi o único carbono líquido que eu conheci e que eu utilizei de fato. Eu nunca utilizei nenhum outro produto similar ou vendido com as mesmas propostas, pelo menos as mesmas propostas sugeridas pela própria Siquem, porque hoje em dia me parece que esse produto tem sido vendido com a principal finalidade de ser algicida. Na época que eu utilizava Flourish Excel, ele sempre foi vendido como um suplemento de carbono. Ele nunca foi comercializado como um algicida, ok? E eu acho que até hoje é dessa forma. A característica algicida do Excel é tratada como um efeito colateral até pela própria Siquem. Eles não têm esse apelo comercial tão forte. Obviamente, por perceber esse efeito colateral sendo vantajoso até a gente conseguir eliminar algas utilizando ele, obviamente eles começaram a utilizar isso em alguns pontos ali de suas divulgações. Mas no rótulo mesmo do produto, em nenhum momento fala sobre questões algicidas. Abrindo um parênteses aqui, o que me deixa muito chateado atualmente é ver canais de aquarismo por aí espalhando informação contrária a isso. Falando que, inclusive, não se sabe de onde tirou a ideia de que o Flourish Excel fosse um suplemento de carbono. Talvez da embalagem? Cara, é só ler a embalagem. Só isso. A própria Siquem dá as direções. É só ler a embalagem. Em momento nenhum, a embalagem do produto diz que ele é um algicida. Fecha parênteses por enquanto, depois a gente volta nessa ideia aí. Voltando a falar da minha utilização. Eu sempre tive aquários low-tech. A minha grana nunca me permitiu ter um aquário high-tech com todos os equipamentos necessários para aquele aquário dos sonhos plantado com aquele aquapaisagismo maravilhoso, onde você tem plantas de alta demanda com uma iluminação bem potente e bem cara, com um equipamento de CO2 bem eficiente e bem caro, com substratos de primeira linha, super potentes e eficientes e bem caros também. Então, eu nunca tive essa oportunidade até o momento. Vamos ver no que se desenrola aí pela frente, né? Quem sabe? Mas, até o momento, eu nunca tive essa oportunidade de ter um aquário tão possante assim. Meus aquários sempre foram Lautex e sempre me agradaram muito e sempre foram muito bonitos. E eu sempre tive uma tratativa bem interessante com esses aquários, onde eventualmente eu colocava uma plantinha ou outra mais exigente e conseguia dar uma sobrevida até que muito legal para ela. E o que me ajudava bastante nisso eram alguns atalhos que eu tomava aí no aquarismo, mas principalmente os produtos da Siquem. Lembrando,
A Siquem não está me pagando um puto, digo, 1 centavo para fazer esse episódio aqui. Gostaria muito, adoraria que a Siquem me pagasse algo, ou pelo menos me desse coisas para utilizar e mostrar para vocês o quão maravilhosos são os produtos da Siquem. Infelizmente ainda não tenho esse patrocínio. Quem sabe aí, né, não vira alguma coisinha aí, né? Adoraria ter esse patrocínio da Siquem, porém eu não o tenho. Então o que eu estou falando aqui sobre a minha utilização é porque realmente é a minha utilização e porque realmente a informação que eu tenho vista tem me incomodado bastante e eu tenho achado bastante injusto da parte de vários canais de aquarismo colocar o Flourish Excel nesse balaio de gato aí de produtos que tem causado problemas nos aquários. E tem carbono líquido causando problema aí nos aquários, pelo que eu tenho visto pela internet afora. Muito disso se deve à utilização do aquarista cabaço, que faz merda. Sim, muito disso se faz pela utilização do cabação que faz cocô. Mas, de fato, alguns produtos não têm uma margem de segurança tão boa aí, pelo que eu tenho observado. Vou falar sobre eles? De forma alguma, porque eu nunca utilizei. Eu vou falar do que eu usei aqui. E no caso aqui foi somente Flourish Excel. É só o que eu tenho para dizer, é sobre Flourish Excel. Como eu utilizava? Eu utilizava como fonte de carbono, segundo as recomendações da embalagem. A única vez que eu fugi da recomendação da embalagem foi quando eu fiz uma experiência muito bacana, muito sensacional, que deu muito certo, onde eu utilizei o Flourish Excel de uma forma muito diferente e que me apresentou resultados fantásticos, resultados que eu nunca vi. E olha, eu já tentei fazer essa experiência de outras formas, variadas formas, e nunca conseguia dar certo. A fórmula que me fez dar certo utilizava ali na composição de toda essa fórmula Flourish Excel. E você pode ver essa experiência que eu fiz aqui nesse vídeo. Na verdade, esse vídeo aqui é um react do original. O vídeo original está no canal da Pet Hobby, mas no meu canal eu tenho um react desse vídeo aqui, beleza? Se você quiser, assista os dois. Eu prefiro o meu react daqui do canal porque ele é mais simplificado e mais rápido e traz todo o entendimento. Mas se você quiser o vídeo completo, vai no canal da Pet Hobby, que tem também esse vídeo completo e você vai entender toda a ideia lá. E eu descobri, foi tudo muito intuitivo nessa experiência. Eu injetava o carbono líquido no substrato, porque para mim eu queria que esse material estivesse o mais próximo possível do musgo de Java, que inclusive, se você pesquisar em muitos canais de YouTube, em muitos fóruns por aí afora na internet, você vai ver que o musgo de Java é uma das plantas citadas como sensíveis ao uso de carbono líquido. E olha só, olha a utilização que eu fiz do Excel na cara do musgo de Java. E o meu musgo de Java não morreu, muito pelo contrário, prosperou bastante. E eu acho que esse musgo de Java em questão, ele só não ficou mais bonito porque a minha iluminação era porcaria. Se fosse uma boa iluminação, ele teria ficado bem verdinho, bem bonitinho. Mas que ele teve um crescimento aceleradíssimo, de fato teve. E isso eu posso comprovar com a minha utilização com Flourish Excel. Não danificou o meu musgo de Java e potencializou bastante o crescimento dele. Isso é a minha utilização com Flourish Excel. Eu não sei a sua utilização como foi. A minha foi dessa forma e eu posso comprovar. Utilizava também nos meus outros aquários, onde apresentava também um crescimento muito legal nas plantas que eu tinha, que eram basicamente plantas low-techs, bem rústicas mesmo, que eu gosto bastante das plantas bem parrudas mesmo, aquelas plantas bem guerreiras que, cara, você só consegue matar elas se você fizer uma bobagem muito grande no aquário. Um deslize assim muito grande pode levar essas plantas à morte, mas o tratamento normal, comum dela, muito difícil de matar essas plantas, que seriam anúbias, microsorums, musgo de Java, valisnerias, higrófilas, cryptocoryne, várias plantinhas aí bem resistentes e que apresentavam resultados bem interessantes quando eu utilizava o Flourish Excel. Resumidamente, resumindo a minha parte aqui, a minha utilização, a minha experiência, só para a gente finalizar esse bloco, o que eu tenho para dizer sobre Flourish Excel? O que eu reparei é que
utilizando Flourish Excel, eu tinha um resultado muito bacana. E não utilizando o Flourish Excel, eu tinha um resultado um pouco mais lento. Um pouco não, bastante mais lento até. As plantas cresciam bem devagar. Utilizando o Flourish Excel, eu tive uma explosão de crescimento bem bacana e bem aparente. Ok? Isso é fechando a minha parte sobre utilização do Flourish Excel. Eu só tenho coisas boas para falar sobre a minha utilização com o Flourish Excel. Agora, vamos entender o que a própria Siquem tem a dizer sobre o Flourish Excel. E aí o que eu fiz? Eu fui ler o que eles têm a dizer sobre o próprio produto. Então, primeiro, eu fui ler o que eles têm a dizer sobre o próprio produto na página do próprio produto na internet. Depois, eu vi algumas entrevistas do responsável comercial na América Latina, Espanha e outros países da Europa, pelo que eu vi, e Ásia, que é o Paulo Sérgio, e quem me indicou dar uma olhada no que esse cara tinha para dizer foi o nosso membro do canal, o Henrique Strabelli. Henrique, valeu demais pela sua contribuição, você ajudou demais, cara, pode ter certeza. Também outros membros ajudaram bastante nesse tema, o Thiago Carmo me ajudou bastante também, o Jean Arruda também, todos esses são membros e estão todos lá no nosso clube de membros e estão todos comentando ferventemente lá no nosso grupo do Telegram. Que, cara, me ajudou demais na construção desse vídeo. Vocês são demais, caras. Vocês são feras. E essa galera me ajudou e essa galera pode te ajudar também se você fizer parte do nosso clube de membros. Considere fazer parte, clicando num botão que tem aqui embaixo dizendo Seja Membro. Se esse botão não tiver aqui por baixo, experimenta visitar a nossa página inicial do canal no YouTube, que do lado do botão de se inscrever tem lá o botãozinho Seja Membro. Você também pode ser ajudado, assim como eu fui no meu próprio canal. A galera me ajuda demais. Voltando. Vi entrevistas do tal Paulo Sérgio, que é o responsável, é um gerente de vendas, eu acho, da Siquem. Eu acho que é esse o cargo dele. Se não for, eu coloco o cargo certo. Ele é o responsável pela Siquem em vários países da América Latina, acho que a América Latina inteira, em vários países do mundo também, a Ásia e a Europa. Enfim, eu vi o que esse cara tinha para dizer. Tenho minhas ressalvas a fazer, algumas coisas que eu achei meio contraditórias, tudo bem, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Nesse ponto eu vou ser bem imparcial, ok? Puxei sardinha lá para Siquem na minha utilização porque eu tenho experiência nessa utilização, mas de fato algumas informações da Siquem atualmente estão meio confusas e a gente tem que admitir isso daí. Então é um ponto que a Siquem tem que ter um pouquinho mais de atenção e esclarecer de uma forma mais consistente, porque ficou meio sei lá, hein? Vamos ver isso aí já já. Então, vi o próprio site da Siquem, ok? Vi a entrevista do Paulo Sérgio e vi outros conteúdos em blogs da própria Siquem e sites da própria Siquem pelo mundo afora, indicados aí pelo pessoal do clube de membros, principalmente o Henrique. Então, peguei essa informação da própria Siquem, beleza? Bom, o E depois aí fica para depois. Vamos focar aqui nessa parte da informação da própria Siquem. Então, entrando no próprio site da Siquem, a gente vai ter lá a apresentação do produto, a embalagem, e já começa pela embalagem, assim, o aspecto visual da embalagem, tá? E o que o aspecto visual da embalagem tem para me dizer só olhando para a embalagem do produto? É uma embalagem branca com detalhes em verde e mostra uma partezinha de uma planta, me parece uma infrutescência, de repente, ou uma floração de uma planta aquática, liberando pirlin, que é aquele oxigênio resultante da fotossíntese. Então, o que o aspecto visual da embalagem tem para me dizer sobre o produto? Tem alguma coisa relacionada à fotossíntese, já que tem uma bolinha de pirlin sendo gerada. E o que está escrito na embalagem? Organic Carbon for the Planted Aquarium. Carbono orgânico para aquários plantados. O que isso quer me dizer? Carbono orgânico para aquários plantados. Ok, é um suplemento de carbono, certo? Tem alguma coisa a mais para entender sobre esse produto só olhando para a embalagem dele? Para mim não tem. Está escrito ali algicida? Não está. Está escrito desinfetante? Também não está. Está escrito carbono orgânico para aquário plantado. É isso que a Siquem está me dizendo. Agora vamos ler as instruções e informações do produto? Vamos lá.
Vou traduzir aqui a página para ficar mais fácil, para não ficar fazendo esse inglês tupiniquim feio pra caramba. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Vamos lá. Flourish Excel. Fonte de carbono orgânico biodisponível para o aquário plantado. Use como... Cara, vamos fixar essa parte aqui, ó. Tá. Não sou eu que tô dizendo, cabeção. É a própria Siquem, ok? Tá claro isso daí? Não sou eu que estou dizendo, é a própria Siquem. A parte que eu disse e ficou uns minutos aí atrás. Se quiser, volta e dá uma olhada de novo. Agora, quem está dizendo é a Siquem, ok? Não sou eu. Use como alternativa à injeção de CO2 ou, em adição a ela, introduz intermediários fotossintéticos. Ficou claro essa parte? Não sou eu que disse, é a Siquem, ok? E o meu papel como consumidor, primeiro, é acreditar no que a embalagem está me dizendo, certo? Então a embalagem me diz que é uma alternativa à injeção de CO2, ou em adição a ela. Eu digo que substitui o CO2? Na minha opinião e na opinião de várias outras pessoas, na verdade na minha opinião, não sei bem ao certo, mas acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque eu tenho relatos de outras pessoas que utilizaram e dizem que não. Só por isso. Eu mesmo tentei usar em substituição ao CO2? Definitivamente não. Usei como uma fonte de carbono para as minhas plantas menos exigentes? Com certeza isso deu super certo. Mas eu nunca tive um aquário de alta demanda para saber. Apesar de algumas plantas de alta demanda, eu tive o atrevimento de colocar nos meus aquários e para essas plantas deu uma sobrevida bem interessante, ok? Voltando ao que a Siquem tem para dizer, use como alternativa de CO2, ok? Vamos lá entender esse produto um pouquinho melhor? Visão geral. É uma fonte de carbono orgânico biodisponível. Todas as plantas necessitam de uma fonte de carbono e isso é tipicamente obtido a partir de CO2, o gás, beleza? Mas também pode ser derivado de compostos orgânicos simples, mas também pode ser derivado de compostos orgânicos simples, tais como intermediários fotossintéticos. O uso da injeção de CO2 ou Flourish Excel não nega necessariamente o uso do outro, entenderam? Se você usar um ou outro, tipo assim, você não precisa parar de usar um deles se você estiver usando algum deles. Pode ser usado em conjunto. Na verdade, é até indicado que seja usado em conjunto, aqui no caso. E a gente já vai entender aqui nesse textinho mesmo, a gente já vai entender por quê. Como os processos de produção de intermediários fotossintéticos e construção deles ocorrem simultaneamente, pode-se obter um benefício substancial com o uso do Flourish Excel sozinho ou em conjunto do CO2. A combinação é particularmente ideal para situações em que a adição contínua de CO2 pode resultar em níveis de pH perigosamente baixos. O que eu entendo? Dependendo do tanto que você estiver injetando de CO2, o pH abaixa muito. Então, para você ter uma compensação aí, poder utilizar um pouco menos de CO2 para ter um pH mais estável, você pode complementar o carbono que possivelmente vai faltar, utilizando ali o Excel em conjunto com o cilindro de CO2. Isso a gente está falando de aquários de alta demanda, ok? Você vê que ele não substituiu o gás. Não foi isso, ele complementou numa necessidade de você abaixar um pouco a utilização do gás. É isso que está sendo entendido aqui, vocês concordam? Excel também possui propriedade redutora de ferro, que promovem o estado ferroso do ferro, que é mais facilmente utilizado pelas plantas do que o ferro férrico. E aí tem a formulinha do ferro. Ele dá uma quebrada, uma oxidada ali no estado do ferro e transforma ele num ferro de mais fácil assimilação pelas plantas. E cara, eu só fui ler essa parte hoje em dia. Eu lembro que quando eu tinha o meu aquário plantado, eu tinha uma plantinha vermelhinha, eu acho que era Ludia. Acho que era esse o nome, Ludia, Red, alguma coisa assim. Não lembro, vou tentar achar ela aqui. E de fato, eu usava Flourish Excel e essa plantinha estava indo muito bem, inclusive bem vermelhinha por um tempo. Depois eu tenho que admitir que ela foi estiolando, acho que pela minha iluminação não ser tão legal, ela foi estiolando e não deu muito certo. Mas deu uma sobrevida bem legal. Talvez por isso, porque o Flourish ele deteriora, vamos usar essa palavra, alguns nutrientes
transforma alguns nutrientes, na verdade acho que é uma palavra melhor, em composições mais básicas que são de uma melhor assimilação das plantas, né? Acho que é isso que ocorre. Bom, aí está dizendo por que as plantas precisam de CO2, né? Acho que a gente pode pular essa parte, né? Da fotossíntese, parará. Aí está falando sobre intermediários fotossintéticos. Eu vou frisar essa parte, vocês já vão entender mais para frente. Os intermediários fotossintéticos incluem compostos como ribulose. Aí tem as fórmulas aqui, ó, 1,5 bifosfato e 2 carboxi, 3 cetodiarabinitol, 1,5 bifosfato. Embora os nomes sejam complicados, as estruturas são bastante simples, 5 cadeias de carbono. Fluorexicel não contém esses compostos específicos por si só, mas sim um que é bastante semelhante. Não fala qual exatamente também, né? Uma falha aí. Tudo bem, pode ser proteção de segredo comercial. Ao dosar o Fluorexicel, você evita o envolvimento do CO2 e induz os compostos já acabados e estruturalmente semelhantes. E na sua semelhança estrutural, que o Fluorexicel pode ser utilizado no processo de construção da cadeia de carbono da fotossíntese. Etapas químicas enzimáticas simples podem facilmente convertê-lo em qualquer um dos compostos mencionados acima. Resumidamente essa parte, e aí eu vou juntar o que eu escutei do Paulo Sérgio e de outros especialistas aí da Siquem, é o que? Esses intermediários fotossintéticos, eles são porque assim, a decomposição do CO2 no processo da fotossíntese, ela é complexa. Ela passa por várias etapas. E essas várias etapas gastam energia da planta. Eu vou dar, bem por cima, tá, gente, a explicação. A quebra estrutural desses compostos, por exemplo, o próprio gás CO2, a quebra dele na fotossíntese para que a planta consiga sequestrar esse carbono e utilizar isso na fotossíntese, isso demanda energia e é um processo longo, com várias etapas. Esses intermediários fotossintéticos que a Siquem denomina aqui, eu acho que só, se eu não me engano, só a Siquem denomina dessa forma. Eu acho que para proteger a real fórmula, o que é realmente isso é um atalho. Ela consegue absorver mais fácil isso, ela consegue assimilar de forma mais rápida e gastando menos energia, esse intermediário fotossintético. E assim, gastando menos energia, ela converte a energia que ela economizou em reserva, o que vai proporcionar uma melhor saúde para a planta. Isso vai se transmitir na coloração, no crescimento, no espaço intrafoliar, enfim, várias características que demonstram que a planta está muito bem de saúde. Essa é a proposta. Ela consegue atalhar, né? Ela consegue pegar um atalho para sequestrar esse carbono. É mais fácil ela assimilar esse carbono, ok? Essa é a proposta do Fluorexicel, segundo a própria Siquem. Em nenhum momento dessa explicação foi tocado no assunto algicida. Em nenhum momento. Essas informações estão na embalagem, ok? Em nenhum momento foi tocado nesse assunto. A questão algicida é um efeito colateral e quem afirma isso é a própria Siquem. Vamos ver aqui, ó. O Henrique me mandou também um site aqui, ó, da Malásia, tá? Onde tem um malasiano falando aqui sobre o Fluorexicel. Você pode traduzir ali nas configurações do player do YouTube, que está dentro desse site, e ver o que ele está falando na tradução, ok? Depois façam esse exercício. Mas o texto, logo abaixo desse vídeo aqui, que eu vou deixar o link aqui, ó, esse link aqui vai te levar para esse vídeo e esse texto. O texto aqui, nesse link, está dizendo aqui o seguinte, ó, o que é o Siquem Fluorexicel? Ele está dizendo que ele foi projetado para fornecer carbono para as plantas aquáticas, para uso na fotossíntese. Ficou claro? Ele foi o quê? Projetado para o quê? Fornecer carbono. Para quê? Para fotossíntese. Olha, se isso não diz que o produto foi feito para fonte de carbono, eu não sei mais como dizer isso. E isso que me deixa irritado nos canais que dizem que esse produto não é destinado para essa função, sendo que o próprio produto diz que ele é destinado para essa função. Cáspita! Eu fico irritado, cara. Eu fico muito irritado com isso. Porque são canais grandes, com relevância, que eu gosto bastante. E tá falando groselha. Mano, pelo amor de Deus, leia
a porcaria do rótulo. É só ler o rótulo. No entanto, não é suficiente para substituir as necessidades de injeção de CO2 em paisagismo aquático de alta tecnologia. Se o seu aquário é de alta demanda, ele vai continuar precisando da injeção de CO2. Porém, voltando lá na explicação do site da Siquem, aquele site principal, a utilização em conjunto é altamente interessante, porque os atalhos, né? Lembra aqueles intermediários fotossintéticos ajudam a planta a economizar energia na absorção do CO2 ou do carbono. Beleza? O uso em conjunto é legal. Em aquário low-tech, o uso sozinho é legal e eu posso comprovar, ok? Dito isso, será uma grande ajuda para paisagens aquáticas de baixa tecnologia, que não possuem injeção de CO2. Então, se o seu aquário é low-tech, use nas recomendações descritas na embalagem como fonte de carbono, sim, ok? Sim. Como usar o Flourish Excel como algicida? Repare bem, esse é um site secundário da Siquem, é um blog, é um news, é um site secundário, é algo assim fora do site original, sabe? É algo assim para ter um aproximamento entre usuários e produto e fabricante, entenderam? E aí sim, aqui nessa parte da Siquem se toca no assunto algicida. Lembra que na página principal do produto, em momento nenhum, e nem na embalagem, se trata esse produto como um algicida, ou como desinfetante, ou como o raio que o parta, do diabo que o carregue de coisas que têm sido instituídas na função desse produto por gente que está falando muita groselha. Então, como usar ele como algicida? O Excel também pode ser utilizado como algicida. Simplesmente desligue as bombas de água do seu aquário e aplique o Flourish Excel diretamente sobre as algas com uma seringa. O Flourish Excel é mais pesado do que a água e irá afundar e cair lentamente nas algas, o que me leva a lembrar da minha experiência com o musgo de Java. E eu nem sabia dessa parte, eu não sabia. Foi intuição minha de colocar ele na parte mais baixa do aquário para que o musgo de Java tivesse uma absorção melhor do produto. Só para isso. E eu nem sonhava com o aspecto algicida. Se você for lá no canal da Pet Hobby e olhar esse vídeo sobre musgo de Java que eu fiz utilizando o Excel, você vai ver a data. Olhe lá a data porque essa data é interessante. Eu nem sonhava. Esse negócio de carbono líquido ser algicida é coisa nova, ok? Coisa nova isso daí. Por exemplo, esse site aqui, no caso, deixa eu ver se tem data, ó, é de 18 de março de 2022, ok? Então simplesmente desligue a bomba do aquário, aplique o Flourish em cima da alga, ele é mais pesado, ok? Irá cair. Lembre-se de quanto o Siquem Flourish Excel é usado de uma só vez nesse processo, pois a dosagem excessiva não só prejudicará plantas aquáticas, mas também outros animais do seu aquário. Apenas uma pequena quantidade de dosagem direta é suficiente para matar as algas. Deixe a bomba desligada por 15 minutos, depois ligue-a novamente. Repita o processo em vários dias até que as algas morram. Algumas plantas sensíveis, como a rícia, não podem ser usadas com Flourish Excel. Em nenhum momento, nesse trecho, eles deram a receita. Vocês perceberam? Em nenhum momento eles falaram a dosagem que se usa. Vocês perceberam isso? O que me leva a pensar que os estragos feitos nos aquários de muitos aquaristas por aí foram feitos por utilização em excesso. Foi cabacice do cara, foi pressa do cara em resolver o problema de alga. O cara não foi conservador na dosagem, certo? Ele dosou a mais do que o necessário e aí deu ruim. Isso considerando que ele tenha usado o Excel. Eu não estou nem considerando outras marcas que eu não sei procedência, não sei formulação, não sei nada porque eu nunca tive esses produtos. Mas é o que me leva a pensar que tem mais de erro do usuário do que defeito do produto envolvido aí no caso. E aí tem gente falando, não, que carbono líquido mata os animais, mata as plantas, que eu nunca vou usar carbono líquido. Cara, eu assisti tanto vídeo hoje para gravar esse daqui, coisa que eu não costumo fazer. Eu gravo os meus vídeos aqui sem ter influência nenhuma de nenhum outro canal do YouTube. É o que eu tento fazer aqui sempre. Eu nunca assisto outro youtuber falando sobre o assunto que eu vou falar.
para não ter influência. As minhas influências vêm basicamente das pesquisas que eu faço, normalmente científicas. Esse aqui, no caso, é o único tema que eu não estou gravando com pesquisa científica envolvida, até porque eu nem sei se tem. Eu estou usando própria informação do site, só isso. Informações que eu encontro por aí, ok? Peguei, absorvi tudo, vi o que condizia, o que tinha sentido, assimilei e estou transmitindo para vocês. Raramente eu faço isso que eu fiz hoje, que é assistir outros canais de YouTube. E cara, que tortura. Tem gente falando coisa legal? Tem gente falando coisa legal. Tem gente falando coisa que realmente faz sentido. Assisti vários que realmente são bem responsáveis e falam coisas que têm realmente sentido. Mas eu vi uma tonelada de vídeo falando porcaria, falando que não sabe. E pior, eu vi um monte de youtuber conceituado sendo papagaio de pirata, que me deixa muito nervoso. O cara não teve a decência de estudar por conta. Ele pegou as palavras de outro youtuber, criou uma meleca na cabeça dele e transmitiu a meleca na frente da câmera e postou no YouTube. É isso que eu senti, entende? Essa é a minha revolta. O cara não teve a decência nem de estudar por conta. Ele pegou a informação de outro, melecou tudo na cabeça dele e cuspiu na cara de vocês, entende? Toma cuidado com esse tipo de coisa, cara. Toma cuidado com esse tipo de informação processada, sabe? O cara pegou a informação de outro e aí ele bolou teorias na cabeça dele, processou tudo e cuspiu na sua cara. Eu não sei nem o que dizer sobre essa atitude, mas enfim. Não vou nem dar nomes aos bois, né? Para não ficar muito feio, né? Mas eu acho que pelo que eu disse aqui, vocês vão saber de quem que eu tô falando aí, só pelas características, né? Quem tiver uma ligação aí fácil, vai conseguir corresponder os pontos e ligar os pontos aí e saber de quem que eu estou falando. Mas enfim, das pessoas que eu estou falando, que não foi só um não. Enfim, de forma alguma eu quero me achar melhor que esses caras, até porque eu não me considero. Eu gosto muito de alguns deles e é isso que me deixa irritado. Eu gosto muito de alguns desses caras que fizeram caca aí em relação a esse assunto. Mas tudo bem, continuando. Vocês perceberam que a questão algicida é um efeito colateral. E em alguns pontos aqui, eu acho que na entrevista do próprio Paulo Sérgio, que é o responsável de vendas aqui do produto em vários lugares do mundo, ele fala sobre isso, que é um efeito colateral. A entrevista dele, eu vou deixar um link aqui também. Quem me indicou essa entrevista foi o Henrique também, lá membro do canal. E, cara, ele explica, eu tenho que admitir uma coisa. Ele é meio escorregadio, tenho que admitir. Ele fala com propriedade, tem muita informação ali que eu vejo que tem consistência, mas tem muita coisa que vocês vão perceber ali na entrevista. Tem muita coisa que ele dá uma deslizada para cá, outra para lá, e ele cai numa armadilha do entrevistador sobre a composição. E aí sobre isso, sobre a composição, o que eu tenho a dizer? A Siquem, na composição, no próprio site da Siquem, eles têm a Siquem tem um documento, sempre tem, né, marcas responsáveis sempre publicam um documento chamado Safety Data Sheet. Não é sheet de merda não, tá? É sheet de outra coisa. Safety Data Sheet, ou em alguns outros termos usam MSDS, né? Que é Material Safety Data Sheet. Quer dizer assim, dados de segurança dos materiais, é basicamente isso. Isso é uma lei, eu acho, estadunidense, que determina, assim como algumas leis brasileiras também definem que os produtos químicos tenham esse tipo de informação disponível para o público de alguma forma. A Siquem tem isso no próprio site. E aí lá, nesse site, lá nesse link que eu vou deixar aqui, vocês vão ter acesso a esse SMDS, eu acho que é essa sigla, que são informações de segurança, informações do que fazer em caso de acidente, derramamento disso no meio ambiente, contato com óleos, com mucosa, ingestão acidental, enfim, primeiros socorros e tudo mais. Essa ficha, eu não vou entrar em detalhes nela, mas você vai ler e você vai perceber que determina que o produto não é perigoso. E aí me vem um canal e fala que esse produto é o Satanás, que ele é perigoso, que ele é tóxico, que ele é cancerígeno, que não sei o que. Lembra do como é que é o nome da desgraça aqui? Glutaraldeído, lembra dele, que é perigoso? Que a gente começou o vídeo falando sobre ele? Pois bem, aparentemente,
o princípio ativo do Flourish Excel é resultante de um processamento desse glutaraldeído. Posso afirmar com certeza? Com certeza não. Tenho algumas informações mais para frente que podem pavimentar algo do tipo? Tenho. Mas eu não posso afirmar, porque a própria Siquem não afirma. A própria Siquem afirma a presença de um policicloglutaracetal, na proporção de menos de 2%, e o restante é água. A teoria que tem sobre isso daí, isso aqui é o que a Siquem fala, ok? Policicloglutaracetal. Se você pesquisar esse nome, sabe o que você vai achar? Nada. Não é um composto químico conhecido, pelo menos pelos químicos. O que isso quer dizer para mim? Que é uma forma deles colocarem os componentes que contém essa fórmula em um produto que eles criaram. Criaram um produto, criaram um nome, deram um nome para satisfazer o interesse público. Entendeu? O que tem? Tem isso daqui, ó. É isso daqui. Mas o que é isso? Um produto que a gente criou aí. Entende? É isso que eu sinto da parte da Siquem. Mas teorias envolve lá o glutaraldeído, acho que é isso. Eu sempre tenho que ler de novo. Isso, glutaraldeído. Parece que é um resultante aí do glutaraldeído, né? É um composto ali processado do glutaraldeído até chegar nesse fotossintético intermediário. Lembra desse termo? Fotossintético intermediário? Até chegar nessa fase em que esse composto policicloglutaracetal ele vai ser melhor absorvido pela planta e fazer toda a questão da fotossíntese. O que é de verdade? Eu vou afirmar para você que é o glutaraldeído. Olha, é isso e ele é perigoso? Eu não. A própria Siquem não está falando que é. E a própria ficha da Siquem diz que não é perigoso esse resultado aqui. Por que eu vou falar que é perigoso? Olha, não use. Olha, porque tome cuidado. Olha, porque ele é o capeta. Eu não, cara. A própria Siquem está falando que não. É uma marca de 40 anos de estrada aí com produtos seríssimos no mercado. Você acha que... Por que eles colocariam algo a arriscar a sua reputação no mercado se fosse realmente perigoso? E se realmente as pessoas fossem infectadas por um mal... Cara, eu desacredito disso. Eu sempre utilizei e eu tô aqui, ó, vivão, não tenho nada. Entende? O que eu tenho pra falar do meu uso é isso aí, ó. Meu uso, eu tô bem, tô vivo, tô aqui, não tô doente. Meus aquários também nunca tiveram nenhum problema com a utilização. E a própria Siquem tá dizendo que não tem nenhum problema. Quem sou eu para falar que esse produto é perigoso? Se a própria ficha, que é uma exigência legal dos Estados Unidos, a própria ficha dele está dizendo que não é. Já pensou, esse cara mente e fala que não é e é um produto perigoso e os Estados Unidos vê isso e, sei lá, comprova? Fecha a empresa, amigão. Fecha a empresa, é só isso que acontece. Você entendeu? Pois bem, porém, esse SMDS aqui, nesse documento que eu li e que está disponível nesse link que eu coloquei para vocês, ele é um documento novo. Esse daqui foi revisado, olha só, ele foi revisado em 2022, em janeiro de 2022. Ele foi criado, esse documento, em 2011, tá? Em maio de 2011. Vocês podem ver aí. É o documento divulgado atualmente, beleza? Ele atualmente é divulgado pela própria Siquem e ele traz na composição o que? Policicloglutaracetal. Beleza até aí? Beleza. Porém, olha só, em um fórum que eu vasculhei por aí na internet, com a ajuda dos meus amigos do clube de membros, eu encontrei um documento antigo, um dos primeiros documentos do Flourish Excel, dessas questões de segurança, né? Esse MSDS, que é aquelas coisas de segurança do produto. E lá, nesse documento, está me dizendo que a composição dele, quer ver, ó, tá aqui a composição, ó, componentes químicos, identificação em nomes comuns, solução aquosa de glutaraldeído. Aí o bicho pegou, hein? Solução aquosa de glutaraldeído. É basicamente o glutaraldeído dissolvido. É o que dá a entender. Entenderam? É daí que vem todo o fantasma do glutaraldeído na composição do Flourish Excel. E aí, se você assistir aquela entrevista que eu indiquei, você vai ver o Paulo Sérgio afirmando categoricamente e firmemente, e ele até complementa a afirmação dele, falando sobre o perigo do glutaraldeído. Ele afirma que não tem
glutaraldeído na composição. Ele é um fotossintético intermediário, que é uma fonte orgânica de carbono biodisponível. Então não tem nada a ver com glutamateído, que é um desinfetante dentárico de dentista, cancerígeno, super top. Por exemplo, Porém, um documento antigo do Flourish Excel diz que tem. E aí? Aí ficou complicado, né, Siquem? Aí temos que admitir que ficou estranho. Ficou estranho. E aí, mudou a fórmula? Qual que é a ideia? A gente precisava saber. A Siquem precisava se pronunciar quanto a esse fantasma do glutaraldeído de uma forma mais clara, mais transparente. Isso tira a minha confiança no produto? Eu, Rick Gama, tira a minha confiança no produto? De forma alguma. Está afirmando que é seguro, eu utilizei e foi seguro, nunca tive nada. Mas, de fato, a composição antiga, vamos tratar dessa forma, pelo menos o que estava descrito antigamente, contém glutaraldeído, solução aquosa de glutaraldeído. É o que está dizendo aqui, entende? Então aí que está o fantasma. Temos que admitir, ok? E vamos ver se, para finalizar aqui, o que eu tenho para dizer sobre... Aí eu tenho um outro link de um blog gringo, aí eu não sei de onde que é esse blog, enfim. É um blog de língua inglesa que é da onde veio essa informação, esse documento que eu acabei de mostrar para vocês. O link está aqui. E aí tem um cara lá, bem, assim, martirizando mesmo, assim, batendo forte na cara da Siquem, num comentário aqui, e tem um certo fundamento aí, entendeu? Que me deixou mais intrigado. Então, assim, não vou me aprofundar nessa parte em que o cara bate forte na cara da Siquem. Não vou entrar nessa parte, eu vou deixar o link disponível, dá uma entrada lá e leiam por vocês mesmos, ok? E tirem suas próprias conclusões. O que eu tenho para dizer? Com todo esse bolo que eu fiz aqui, o meu resumo é o seguinte: Excel, para mim, é um ótimo produto para a função a qual ele foi desenvolvido. Eu sempre utilizei dessa forma e eu sempre vou utilizar dessa forma. Posso eventualmente experimentar ele como algicida? Posso. Inclusive, se você quiser utilizar ele como algicida, eu recomendo que vocês deem uma assistida na entrevista lá do Paulo Sérgio, que o entrevistador tem um método lá bem legal de utilizar. Tem um protocolo bem legal que eu achei bem seguro e bem consistente. E eu faria seguindo as orientações daquele cara, beleza? Dá uma assistida lá na entrevista que você vai entender como utilizar ele como algicida de forma segura, beleza? Provavelmente eu vou fazer um teste dessa forma segura de ser utilizada como algicida. Sim, eu tenho até um caso ali atrás para aproveitar isso. E eu acho que eu vou aproveitar isso para fazer um vídeo. Vou comprar aí o Excel futuramente e vamos fazer esse vídeo aí sobre o uso seguro como algicida. Embora eu prefira o uso dele pela forma a qual ele foi realmente desenvolvido para ser, que é uma fonte orgânica de carbono. Para isso que ele foi desenvolvido e é assim que eu vou utilizar. E para mim é assim como ele é infinitamente melhor aproveitado, entendeu? Para ser utilizado conforme a especificação a qual ele foi recomendado. Porque as dosagens como algicida são maiores. Se eu não me engano, para ele ser um agente algicida, a dose é de 3 vezes a indicada para ser utilizado como fonte de carbono. Entendeu? Então você tem a dosagem lá indicada na embalagem, você multiplicando ela por 3, mas não é assim, multiplica e já aplica, não é assim. Vê o protocolo do maninho lá da entrevista para você saber como chegar nessa composição de 3 vezes o volume indicado como fonte de carbono. Beleza, vê lá. Mas 3 vezes a dosagem recomendada, ele tem efeito algicida e razoavelmente de forma segura. Okay? Mas para chegar tem um processo gradiente onde você vai aumentando no decorrer dos dias para chegar nessa dosagem de 3 vezes a indicada. Galera, por enquanto é isso. Eu digo por enquanto porque com certeza eu vou trazer mais conteúdo relacionado a carbono líquido aqui no canal, ok? Vamos ver aí se eu experimento alguns outros, não sei se alguma marca também desejar me mandar algum aí para eu testar, beleza. Coragem de comprar eu não tenho. Eu compro o da Siquem porque é o que eu sempre utilizei. Eu sei que eu não vou jogar dinheiro fora comprando o da Siquem porque eu já utilizei e eu tenho como uma excelente experiência a utilização dele. Então eu sei que eu não vou jogar dinheiro fora se eu comprar o da Siquem. Então eu compraria sem problema nenhum. Agora, outros mais modernos aí, sabe como é que é velho, né? Eu sou velho, então eu sou mais resistente a isso. E, sendo bem honesto, eu não compraria não. Mas se a marca quiser me mandar aí pra eu dar uma testada aqui e mostrar pra galera,
estou à disposição, beleza? Faria com muito prazer qualquer teste aí para desmistificar qualquer falácia em que os outros canais estejam promovendo aí em relação ao produto de vocês. Bom, eu acho que é isso, né, por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado chateadinhos comigo e não venham se desinscrever do meu canal porque vocês não concordaram com alguma coisa que eu disse. Mas enfim, se você discordou também, paciência. Eu estou aqui para falar a verdade segundo o meu ponto de vista, ok? E você concorda se você quiser, falou, mano? Então, no geral, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de tudo aquela coisa que eu sempre digo, curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam neste canal, que eu preciso muito da inscrição de vocês, me ajuda demais. Mas se você quiser me ajudar mais um pouquinho, você pode considerar me fazer uma doação, clicando no botãozinho valeu demais, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio, e através desse botãozinho você consegue me fazer uma doação a partir de R$2, o que é muito legal e me ajuda bastante. E R$2 e além, galera, vocês escolhem o valor aí a partir de R$2, me faz uma doação. Isso vai me ajudar bastante a manter esse canal no ar e trazer informações relevantes, importantes e muito legais como essa daqui que eu trouxe pra vocês. Olha como eu tô falando rápido, gente. E se você quiser, se você gosta bastante desse canal e quiser fazer parte dele, considere-se também se tornar membro e fazer parte do nosso clube de membros, onde tem acesso a conteúdos exclusivos, a live exclusiva, vídeos exclusivos e também ao nosso grupo do Telegram, que é muito legal e tem muita ajuda rodando por lá e é muito bacana mesmo fazer parte desse grupo. E outros benefícios estão por vir, só estou esperando entrar uma grana aí e essa grana vai se converter em vários benefícios para quem faz parte desse grupo, pode ter certeza. Enfim, chega, né? Minha bateria está acabando, por isso que eu falei rapidão.